Eu peguei mais uma aqui, uma informação aqui sobre um economista aí, o economista Gustavo Franco, né, conversando com o Paulo Guedes. Bom, a questão é o seguinte. Eu vou falar aqui sobre essa emenda aí que ele está falando. Ele é um economista do Brasil aí. Eu gostei da conversa dele. Ele é um cara articulado na economia do Brasil já nas últimas 5, 6 décadas atrás, né? Ele alcançou as transições desde o plano Reis. Eu sou mais recente, né? Eu acompanhei aí a trajetória do plano Cruzados, Cruzeiros Novos até o plano Real. Eu vi a estabilidade do plano Real. Pois bem, eu queria falar sobre os RICs. Teve gente que me falou o seguinte. Falou assim: Oswaldo, os RICs é um cartão normal da Caixa, do Banco do Brasil, o Santander. Cada banco imprime o seu cartão, mas na verdade por trás daquele cartão da agência bancária, está os RICs. Ou seja, o RIC, o cartão RIC que a gente deseja ter como sendo um cartão universal em todas as articulações do Estado. Ou seja, os RICs vai substituir o RG, o CPF, vai substituir o cartão do banco. Pois bem, veja bem, por que é necessário fazer a transição? Se possível, né? A não ser que algum internauta tenha uma ideia melhor sobre isso. Veja bem, os RICs, ele vai unificar os bancos. Por mais que exista vários bancos, Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, essas instituições, elas são arbitrárias, certo? Os RICs, ele vai ser um cartão emitido pela Receita Federal. Não, o que acontece? Qual que é a diferença de um cartão RIC para um cartão do Bradesco, um cartão da Caixa Econômica? Na minha intuição, a diferença é que quem faz a arbitragem daquele cartão, daquela instituição, é o próprio banco. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer, mas o cartão do banco é uma espécie de tecnologia para gerenciar as ideias daquele banco, independente da organização do Banco Central, independente da organização da Casa da Moeda e do presidente do Banco Central do Brasil. E quando os RICs for emitido diretamente pelo Conselho da Casa da Moeda, pelo Conselho do Banco Central, pelo presidente do Banco Central, autorizando a emissão desse documento, todos os bancos terão que se ajustar economicamente, eticamente. Não é o que acontece. Não é o que acontece porque o cartão do banco hoje, do Banco do Brasil, do Banco da Caixa Econômica, do Banco do Bradesco, esses bancos, essas instituições particulares têm um gerenciamento de suas atividades econômicas particular ao Banco Central e distorce o valor econômico. Eles cobram as taxas que eles querem. Então a gente vai dar um upgrade na gestão bancária. A gente vai retomar o Banco Central, com a emissão dos RICs, o Banco Central vai retomar o controle do crescimento econômico.
Porque aí a pessoa pode até fazer um sistema de mudança, né? Eu tô com o RIC, eu tô com o cartão RIC e eu tenho uma conta no Bradesco. Aí digamos que o Bradesco está cobrando taxa muito alta. Eu pego meu cartão, eu vou numa agência concorrente do Bradesco e migro o meu RIC para aquela agência. Por quê? Porque o meu cartão RIC, ele não é emitido pelo banco, ele é emitido pela Casa da Moeda. Ele é emitido pelo Banco Central, com autorização do presidente do Banco Central. E aí, querendo ou não, os banqueiros vão ter que respeitar a hierarquia do crescimento que o Banco Central faz, o que no papel moeda não é possível fazer. E é por isso que muita gente não quer sair do papel moeda. Muita gente não quer que o papel moeda saia de cena, porque nenhuma organização, em qualquer parte do Brasil ou do planeta, tem controle sobre o papel moeda. O papel moeda, eu uso as teorias numerológicas de ciências econômicas, independente de qualquer lugar que eu esteja. Entendeu? Se eu abrir um banco agora, Banco da Amazônia, lá no centro da Amazônia do Brasil, e começar a vender dinheiro para os índios, eu posso vender a 50%. Eu posso vender eu posso vender para os índios dinheiro a 50%, que os índios não têm noção nenhuma sobre taxa de juros. Eles simplesmente aceitam o que está disponível. Os índios não têm conhecimento de ciências numerológicas e sobre as falcatruas que dá para fazer em cima do papel moeda. Tá entendendo? Então, veja bem, eu quero imprimir os RICs, porque quando eu imprimir os RICs, quem vai mandar na moeda e no dinheiro, se ele continuar existindo, vai ser o Banco Central do Brasil e a Casa da Moeda. Não vai ser mais as agências individuais. E mesmo que essas agências existam para frente, elas serão subjugadas pelo senso coletivo. Elas serão organizadas pela vantagem daquele banco que trabalha na ética, que aplica em desenvolvimento econômico sustentável, na ética e no conforto que você pode fazer, e no conforto que você pode fazer como que eles chamam? Eles chamam de titularidade de conta. Aquilo que eu acabei de dizer. Se eu estou no Bradesco, o Bradesco está me extrapolando a minha atividade econômica sobre juro, o que eu faço? Eu pego e saio do Bradesco. E eu vou para o Banco do Brasil, só levo o meu cartão. E no Banco do Brasil eu só faço uma atualização do sistema. Do mesmo jeito que a gente faz com o chip de celular. No chip de celular a gente atualiza. A gente tem a liberdade da portabilidade. Se a TIM está me extorquindo, eu posso pegar o meu número e levar para a Vivo. Se eu estou na Vivo e a Vivo está me extorquindo, eu posso pegar meu chip e levar para Claro. E isso vai fazer a concorrência. Outra coisa. O problema do arquiteto da economia global é justamente isso. O arquiteto não consegue controlar a anomalia sistêmica. E ele não conseguia controlar, primeiro por causa da livre liberdade que as pessoas têm em usar o dinheiro. Segundo, quando veio o regime dos bancos, sobre legislação dos chips, ou seja, você tem uma conta e você tem o cartão de débito e crédito, que é emitido pelo banco, controlado pelo Bacen, né? Ou seja, é controlado, mas dentro do banco os caras fazem o que quiserem. Eu sei que hoje tem gestão econômica, os caixas eletrônicos estão ligados ao Banco Central e a conta de pessoa física de cada pessoa, ela é livre, né? Mas isso leva tempo, exige ordem judicial para investigar uma conta de uma pessoa jurídica, tem que ter ordem judicial para investigar uma conta de uma pessoa física.
se a pessoa recebeu dinheiro desprovido ou indevido. E tudo isso leva tempo. E aí os processos na justiça demoram. Quando os RICs for emitido diretamente pela Casa da Moeda e pelo Conselho do Banco Central, os bancos serão dependentes de forma majoritária do Banco Central. Não tem o que fazer. E sem contar a liberdade que o cliente tem de fazer a portabilidade. Eu não quero mais você, tchau. Só vou levar meu cartão daqui para lá. Porque quem manda é o Banco Central. Quem corrige a sua conta, quem corrige a sua ética na economia é o Banco Central. Se o dinheiro quiser ficar flutuando por baixo, pode ficar. O dinheiro pode existir ainda por muito tempo. Porque com esse regime dos bits aí, já está eficiente a economia. O problema do Brasil é desemprego. O problema do Brasil não é dinheiro, não é nada a respeito de numerologia. O problema do Brasil é desemprego. O problema do Brasil é desemprego, porque o Brasil, ele é, como eu falei, geometria demográfica econômica do país. O Brasil é um gigante de tamanhos incalculáveis dentro de uma teoria econômica secular que fracassou. Ou seja, o Brasil ele cresceu de uma forma insustentável para as mudanças que estão ocorrendo na economia global. O Brasil cresceu sem ter uma perspectiva ou visão de um futuro onde a economia global ia dar um passo adiante no sentido de eficiência, no sentido de ética. E esse Brasil que cresceu ficou meio que obsoleto aos mecanismos econômicos de Estado em 1 século e 20 anos. Pois bem, para a gente soltar o trabalho e soltar a economia, primeiro a gente tem que fazer os RICs, na minha opinião. Tomar a autonomia dos bancos e passar para a Casa da Moeda, onde é o fator jurídico da questão. É o controle econômico do Estado pela Casa da Moeda e pelo Banco Central. É o Banco Central que regimenta todas as outras unidades de banco privados. Então, quando a gente controlar a vida econômica das pessoas direto pelo Banco Central, todos os outros bancos, se ainda existirem no futuro, eles terão que ser regimentados. E sem contar que no futuro próximo a gente não pode talvez até nem precisar de banco. Então, esse passo de fazer os RICs hoje é uma preparação para um futuro ainda melhor do Brasil no sentido econômico. Porque, na verdade, quando acontecer isso, os RICs vão pré-educar a sociedade para uma crise ainda pior energética, para uma situação de calamidade pública, onde o cidadão tem que ser respeitado através de um documento civil de alta qualidade e com tecnologia de segurança. Beleza? Eu queria falar sobre os RICs, né? Outra coisa, pessoal, só para adiantar aqui mais uma coisa. Eu vi o economista aqui falando, o Gustavo Franco. Excelente. Olha aí, ó, um cara que eu não conhecia na história do Brasil, falando de economia desde a história dos réis. Para você ver como o problema de inflação é uma coisa impossível de corrigir no papel moeda. O problema de inflação no Brasil e no mundo é incorrigível na mecânica de papel moeda fiduciário. É incorrigível, tá? Você pode perguntar isso para qualquer economista e matemático. A inflação, ela é um combustível do crescimento. Sem inflação não há crescimento. Com inflação demais, as pessoas ficam malucas. Você viu o tempo do real, do cruzeiro e cruzados novos. Pois bem, veja bem, pessoal, é o seguinte. Não importa os meios de matemática econômica, numerológica. Eu estudei numerologia por quase 3 anos. Eu estudei numerologia por quase 3 anos, aqui no meu quarto escuro. Veja bem, não importa os meios ao qual você regimenta a economia. Pode ser em padrão ouro, pode ser em padrão de papel moeda fiduciária e pode ser o regime dos RICs. A progressão de desastre acompanha os números. Não importa se é valores de papel moeda ou se é valores binários. Isso não tem problema. Isso não tem problema. A questão é que está em jogo é o seguinte.
A questão é que nós não poderemos crescer infinitamente. Na matemática expansionista do capitalismo, é como se o capitalismo não funcionasse mais, beleza? Mas é a melhor tecnologia de filosofia econômica que nós temos. É a melhor filosofia econômica que nós temos. Mas é como se hoje, no ano de 2020, o capitalismo tivesse uma anomalia. O capitalismo ele falhou. É, simples assim. Por que falhou? Por que falhou? Porque, como eu disse no vídeo anterior, eu vou só adiantar uma coisinha aqui. No vídeo anterior eu falei o quê? O Brasil ele expandiu a teoria geométrica, demográfica, econômica do país. Expandiu numa época que não poderemos mais crescer. Então o que adianta? Algumas pessoas falam, então vamos reduzir a população mundial. 215 milhões de habitantes. Abaixa para 70 milhões. Beleza. E um monte de casa vai ficar jogada por aí? As casas que tem no interior, casa grande e tal, vai ficar jogada por aí? Porque se a população abaixar, vai sobrar casa no planeta, né? Se a população mundial abaixar, vai sobrar casa no planeta e no Brasil, não vai ser? Então não adianta. O problema é a gente fazer uma forma ao qual nós criaremos emprego, remodelaremos as estruturas da convivência social e vamos preparar um plano econômico de estabilidade até secular, se for o caso. Nós estamos pensando num padrão de garantir uma estabilidade há séculos, coisa que não foi possível nos últimos 70 anos da história do mundo e do Brasil. Por que não foi possível? Porque o sistema não tinha controle sobre isso aí. Não tinha como. Por mais que você desse poder hierárquico global sobre uma pessoa, ela se corrompia, porque o papel moeda é fácil de corromper. O papel moeda é fácil de corromper. Beleza? Então veja bem. Não existe regularidades em proporções numerológicas. Eu posso usar o padrão moeda, eu posso usar o padrão ouro, eu posso usar o padrão de papel fiduciário, que é o dinheiro comum que você usa, e posso usar o regime dos bits. Em proporções de números, não adianta. Um rico, uma pessoa que é rico, dentro dos regimes binários, ela é rica do mesmo jeito do papel moeda ou do padrão ouro. Não tem diferença, é proporções. A diferença é que hoje a gente não tem ouro suficiente como os bits. A única diferença é essa. Para sustentar a dinâmica da mecânica econômica entre as pessoas, que hoje são 210 milhões no Brasil e 7,2 milhões no mundo, o ouro não tinha ouro no mundo para fazer essas pessoas se interagirem. E nós temos os bits, que é em quantidade ilimitada. Por quê? Só precisa de energia e um terminal de acesso para a pessoa consumir e trabalhar. Agora veja bem. O regime dos RICs, que é o Registro de Identificação Civil, e vai ser também da parte econômica. Veja bem, olha só, na minha opinião, eu acho que o problema foi o seguinte: o Banespa, o Banco Banespa, ele faliu. Tá? Eu conversei com um senhor que era bancário há muito tempo. Ele falou para mim que o banco Banespa faliu. Quem faliu o Banespa foi o Bradesco. O Bradesco ele descobriu uma teoria dentro do Bradesco. Eles, os economistas e os técnicos lá dentro do Bradesco, eles conseguiram um segredo, que eles conseguiram multiplicar a riqueza rápida. E esse negócio aí de dentro do Bradesco, que hoje eu sei o que é, mas eu não vou falar aqui. Esse negócio que eles descobriram dentro do Bradesco acabou com a economia de outros bancos. Praticamente quase faliu o Banco do Brasil e faliu o Banco Banespa. O Banespa hoje ele não existe, mas ele existe no formato Santander. O Banespa, aquele Banespa lá, do antigo, faliu. Mas o Banespa ele reabriu as suas atividades econômicas com a carenagem do Banco Santander. E o Banco Santander é o banco do Estado, é o banco dos estadistas. Funcionário público liberal e funcionário efetivo do Estado trabalham dentro do Banco Santander, tá bom? Porque é um banco que já está sob o regime dos bits. 100% ético. E o Bradesco, ele continuou na progressão geométrica do papel moeda. Expandiu casa de aluguel, tipo assim, né?
o Bradesco, ele tipo viu que o sistema estava se fechando em torno de outros bancos. Ele falou, eu vou pegar os maiores segredos de Estado e vou aplicar aqui. E aí ele fez um estrago total em progressão geométrica de desastre, tá? Quem é culpado disso aí é o Bradesco. Beleza? Pois bem, então agora a gente vai tirar essa autonomia, entregar essa autonomia de legislar ou da liberdade do cidadão pelo Banco Central. E os outros bancos, todos eles serão suscetíveis e subsidiários do Banco Central de uma forma unívoca, se a gente imprimir os ICs. Por quê? Para a gente preparar um Brasil melhor, gerar emprego, gerar trabalho, a gente tem que, primeiro, deixar a mecânica econômica 100% full. Aí sim, quando esse sistema estiver pronto, instalado, aí a gente vai começar a gerar emprego, trabalho e transformar o Brasil. Vou tornar a repetir. Dentro de proporções, não importa se é bits, se é ouro ou se é papel moeda. O trabalho acompanha os números. Beleza? O trabalho acompanha os números. Então não interessa se é papel moeda, se é padrão ouro ou se é bits. As proporções são equivalentes. Então, mesmo que eu tenha regime de bits altamente com segurança, eu não posso soltar valores grandes na economia dentro de um mundo já em destruição. Porque foi justamente isso que aconteceu. Uma época ao qual a gente não tinha controle sobre a moeda, permitiu-se uma destruição do meio ambiente. Ou não é que destruição, as casas foram feitas de forma aleatória. É o que o arquiteto chama de, entre aspas, anomalia sistêmica, fecha aspas, na economia. Uma anomalia sistêmica é uma coisa que acontece que não era programado pela agenda de Estado. E quando a gente mal viu, já fez. E como é que essa anomalia sistêmica ela cria? Ela cria dentro da corrupção, dentro da lavagem de dinheiro, dentro da liberdade e da intransparência jurídica dentro dos cartéis de banco. A anomalia sistêmica que o arquiteto não consegue controlar é justamente dentro dos cartéis dos bancos que acontece isso. Beleza? Outra coisa. O que eu estou falando aqui, não é brincadeira. Essa máfia, essa cultura do descaso na economia do Brasil, a não ética, é uma coisa que está no filme O Mecanismo, um filme 100% brasileiro, feito no Brasil mesmo, beleza? O filme Mecanismo, entre aspas, revela as diversas formas de corrupção no Brasil, incluindo até a elite, tá? Incluindo a própria elite. A elite faz parte da corrupção do Brasil. Não é só os pobres. Muitos dos pobres são cobaias da elite. A maior parte da corrupção no Brasil se desenvolveu dentro da própria elite. É por isso que tem muita gente com a cabeça pedida na elite. Tá bom? Então, eu queria falar sobre os ICs. Falei. Se alguém tiver alguma sugestão, dúvida ou comentários, clique aí e inscreva no canal. Obrigado e boa tarde.